não esquece. Difusora. Aqui não tem tempo ruim. Difusora mais. Você ouve e confia. Boa tarde, Difusora. O show da tarde já está no ar. A sua tarde melhor vai ficar na Difusora. Na Difusora. Difusora. Show da tarde. Meio de 12, estamos chegando ao nosso show da tarde aqui na Difusora desta quinta-feira, hoje 14 de setembro. Vamos que vamos até as 2 da tarde, seu amigo Elísio Júnior te fazendo companhia com mais uma edição do Show da Tarde, você participando pelo nosso WhatsApp 984518415. Você manda lá o seu pedido musical, parabeniza aquela pessoa que está de aniversário que você tanto gosta nesta quinta-feira, 14 de setembro. Estávamos juntos já no Show da Manhã e vamos até as 2 com o nosso Show da Tarde nesta quinta-feira, 14 de setembro. Hoje é o dia de número 257 do ano, hein, gente? 257 dias já se passaram de 2023. Estamos indo para a reta final da 37ª semana. 70% do ano já se foi. Estamos na lua nova. Fases da lua nova nesta quinta-feira. Hoje é o dia da cruz e é o dia do frevo, hein? Hoje é o dia do frevo, neste dia 14 de setembro. 12:13, nosso show da tarde até as 2, você participando pelo 984518415 ou pelo telefone 3423-4321. Eu tô recebendo aqui nos estúdios da Difusora, como nós recebemos ontem, o Dr. Rodolfo Pedro Bon, que toda quarta-feira estará conosco, trazendo informações aí sobre assuntos importantes do direito. Ontem ele falou sobre a família, a questão de pensão alimentícia, enfim, e nós vamos trazendo aí todos os dias da semana assuntos importantes para você, ouvinte da Difusora. E hoje eu estou com a doutora Raquel Ribeiro, ela que vai falar muito sobre nutrição, né? Hoje um assunto importante, inclusive para você que é idoso, você que acompanha a nossa Difusora, você que já tem aí mais 50, 60 anos, o assunto hoje é para você aqui no nosso Show da Tarde. Doutora Raquel, boa tarde, obrigado pela presença e toda quinta-feira você estará conosco aqui no nosso Show da Tarde para trazer sempre assuntos importantes para a população. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Elísio, prazer estar aqui com você hoje. E para começarmos esse nosso bate-papo, doutora Raquel, o assunto de hoje, eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar, né? Eu só fiquei sabendo quando você mandou aqui a pauta sobre sarcopenia. Sarcopenia. O que seria então para o ouvinte da Difusora que está acompanhando sarcopenia, a doutora Raquel explica. Tá. Então, assim, a sarcopenia é um estado onde o idoso passa, que é a perda de massa magra. Então, ele vai perder massa magra, que é o músculo, vai perder um pouco da força também. Então, esse estágio ali chama sarcopenia. Ah, dá só em idoso? Não, Elísio, não dá. Então, o que acontece? Às vezes o paciente ele tá acamado, né, independente da idade, ou passa por um processo de patologia muito grave, muito severo, e ele tem essa perda de massa magra muito grande. Então, se caracteriza pelo nome de sarcopenia. Mas o mais comum é sarcopenia em idosos, por causa da idade, entra num processo de perda de massa magra. 12:15, estamos com a doutora Raquel Ribeiro, nutricionista aqui no Show da Tarde da sua Difusora. A suplementação alimentar, ela pode ajudar no tratamento de sarcopenia em idosos, doutora? Ela pode, e ela é um processo importantíssimo, né? Porque existe várias maneiras. Um exemplo, o idoso, Elise, muitas vezes ele não tem a dentição correta, né? Então ele não vai conseguir ter uma mastigação tão pontual assim. Então o que a gente faz? A gente vai suplementar para esse idoso. Um dos nutrientes mais importantes na sarcopenia é a proteína. Pensando em proteína, né? Pensando no alimento, é a carne de boi, frango, porco, peixe. Só que pensando no idoso que não tem a total dentição, o que vai acontecer? Ele não vai ter essa mastigação correta. Não tendo a mastigação, ele pode às vezes não ter também ali toda a absorção daqueles nutrientes, porque tudo começa pela boca, uma boa mastigação e assim por diante. Então, quando o paciente já é idoso, não tem uma dentição, ou mesmo com toda a dentição, a gente faz o quê? A gente faz uma hiperproteica. Fora a proteína, tem outros nutrientes, né? Tem ali as vitaminas, os minerais, tem todos uma composição de nutrientes. Mas para a sarcopenia, que é a perda de massa magra,
O mais importante é a proteína. Então, a gente suplementa essa proteína em pó, que daí vem o whey. Então, assim, todo idoso pode tomar? Não, vamos com calma. O que a gente tem que fazer? Tem que passar pelo médico, né? Um especialista que vai analisar, vai encaminhar esse paciente para nós, para o nutricionista, e aí sim a gente vai suplementar. Então, muitas vezes o paciente fala assim, Raquel, mas o whey não é um suplemento atlético? Porque quando a gente fala whey, a gente pensa quem? Quem que toma whey? Atletas, Exatamente. jovens que estão na academia. Isso, exatamente. Mas não. O whey, ele é um suplemento alimentar. Então, ele é uma proteína do soro do leite. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer só um aumento de proteína. Então, esse paciente, ele vai consumir quando? Vai bater num shake no café da manhã, vai tomar um iogurte à tarde, para aumentar essa proteína. Então, a gente vai suplementar ao longo do dia todo. Quanto de proteína que eu posso suplementar? Depende. Porque cada paciente, eles dentro da nutrição, tem uma taxa chamada taxa metabólica basal, que é a quantidade que cada um necessita para consumir um alimento, os nutrientes. Então, a gente tem que fazer um cálculo. A gente sabe que é idoso, sabe que está em sarcopenia, quanto que tem que ser calculado. É um cálculo que a gente vai fazer e vai colocar ali em porcentagem quanto que o paciente vai consumir de whey por dia. 12h17, estamos com a doutora Raquel Ribeiro, nutricionista aqui no Show da Tarde da sua difusora. 12h18, falando em questão de nutrientes, doutora, quais os principais nutrientes que devem ser suplementados em idosos na sarcopenia? A proteína, que é o principal, né, que eu te falei. Então, entra ali vitamina B12, vitamina D, né? Quando a vitamina D está muito baixa, ele é muito comparado. Na época do Covid, quando surgiu aquela pandemia toda, eles fizeram um estudo com a vitamina D do paciente. Então, pacientes com vitamina D muito baixa, era mais suscetível a ter o Covid. Então, um dos suplementos que a gente tem que passar não só para o idoso, mas a gente tem que fazer essa suplementação. Como é que faz isso? Primeiro faz um exame, vê quanto que tá essa vitamina D. Se tiver baixa, tiver nos níveis baixos, faz a suplementação. Então, suplementação de vitamina D, suplementação de B12 é extremamente importante para pacientes idosos. E ali entra proteína, carboidrato, as vitaminas, as fibras. Então, a gente precisa fazer para esse idoso uma alimentação completa. Então, assim, os mais importantes, quais são? Carboidrato, proteína, vitaminas, gorduras boas, mas tem que ter a gordura também dentro desse processo de alimentação do idoso, porque a gente precisa disso. Então, assim, é um apanhado geral que a gente faz para esse idoso. É o nosso Show da Tarde ao vivo na Difusora. Você pode mandar a sua pergunta, tirar a sua dúvida com a doutora Raquel através do nosso WhatsApp, o 984518415. Ela estará conosco às quintas-feiras, trazendo sempre um assunto importante na questão da nutrição. Você pode mandar a sua pergunta lá no nosso WhatsApp. Doutora, a suplementação, ela pode substituir uma refeição balanceada em idosos em sarcopenia? Não, Elísio. Porque assim, a gente pensa numa alimentação balanceada, vamos pensar no prato de alimentação que a gente vai fazer lá pro pai, pra mãe, pro vô, né? Então, dentro desse prato de alimentação saudável, precisa ter uma porção de proteína, que aí entra a carne, né? Peixe, boi, frango, isso chama-se proteína. Uma porção de carboidrato, que vai entrar ali o arroz, batata, macarrão, né? Então, esse é o carboidrato. Aí entra as saladas, as verdes, cruas, entra os legumes, que são os cozidos, e entra uma leguminosa ali, que é um feijão, lentilha, ervilha, né? Então, pensando nesse prato saudável de nutrientes, tem que englobar tudo isso. Se a gente for fazer um shake de proteína para esse paciente, ele não vai conseguir alcançar tudo isso. Então, a substituição não acontece. Acontece a inclusão, né? A gente tem que fazer o aumento disso na alimentação do paciente. Então, o que a gente faz? Lá no café da manhã, a gente faz um shake ali e coloca a proteína nesse shake. E esse paciente vai comer um ovo mexido, vai comer uma fatiazinha de pão integral, pão branco, diferente, e vai tomar um shake de proteína, né? Aumentou a proteína. Porque a gente está falando, Elísio, só da proteína. A gente não está falando de outros nutrientes. Então, por isso que não substitui. Aí, esse paciente vai almoçar normal, vai ter o prato ali, todo bem preparado. Lanche da tarde, faz mais uma suplementação de proteína, né? E à noite você vai ter a tua alimentação também sólida. Então, ele nunca substitui uma alimentação sólida.
exceto, um exemplo, daí já sai da sarcopenia, já sai do idoso, num processo de emagrecimento, por exemplo, mas não entra em idoso, tá? Aí sim, a gente pode até substituir algumas coisas ali à noite, fazer um shake, colocar uma farinha de aveia, colocar uma fruta, né? Que daí eu vou ter ali fibra das frutas, das vitaminas, vou ter carboidrato da farinha de aveia e vou ter a proteína do whey. Então, ele fica mais ou menos assim, um prato saudável, só que em pó, em líquido, né? Voltando para o idoso sarcopenia. Não substitui. A gente tem que fazer a inclusão, tem que fazer o aumento dessa proteína, porque a gente precisa recuperar a sarcopenia. Então, vamos pensar assim, ó. Se a gente sabe que a sarcopenia é a perda de massa magra, que é o músculo desse paciente, por que a proteína é tão importante? O que ela vai fazer? Vamos pensar no músculo. O músculo tá lá, quietinho, né? Teve um processo de perda, então esse músculo, ele atrofiou, ele diminuiu o volume. É isso que acontece, né? Ele diminui o volume, então fica flácido, o paciente fica flácido, por quê? Porque ali dentro daquela pele, onde existia aquele músculo, ele diminuiu o volume e sobrou bastante pele para pouco músculo. Então, pensando na alimentação, essa proteína, ela vai o quê? Alimentar esse músculo. Então, ela vai segurar o músculo que tá ali. Ela vai segurar. Então, a proteína, ela vai meio que estacionar a sarcopenia. Para recuperar esse músculo, para voltar essa musculatura que tinha antes, aí é outros 500. A gente está falando só para estacionar a sarcopenia. Então, vamos pensar para como que vai fazer para voltar esse músculo. Tem um suplemento que a gente usa muito, que chama creatina. É um pó, ele é um probiótico, né? Então, quando você introduz esse pozinho junto de manhã, num shake, batido na água, indiferente, o que ele vai fazer? Ele vai segurar a água no músculo. Então, para a gente ter o aumento dessa musculatura, a gente precisa de carboidrato, a gente precisa de água e de proteína, tá? Então, para ter esse volume muscular, a gente precisa desses 3 nutrientes. Então, a proteína vai lá e vai estacionar a perda de massa magra, né? A sarcopenia. A creatina vai entrar nesse músculo e vai reter a água nele. Então, quando a gente tem água intramuscular, o que acontece com o músculo? Cria um pouco mais de volume. E aí, o carboidrato, que vai dar mais ainda energia para esse músculo. Aí tem que ter associado a uma atividade física, né? Então, a gente falou até agora só para estacionar. Então, se a gente for pensar em voltar esse músculo que era antes, aí tem que ter uma relação de atividade física junto. 12h24, e existe efeitos colaterais em suplementação nos idosos, doutora? O efeito colateral que pode existir, Elísio, é o quê? É gastrointestinal, né? Porque eu já te falei que a proteína é do soro do leite. Então, vamos pensar. O idoso, ele já é mais sensível a algumas coisas, né? Então, o que pode dar nele é um pouquinho de dor abdominal, é um pouquinho de inchaço abdominal, né? De repente, o idoso não tem muita sensibilidade. Então, vai passar tranquilo. Ah, mas o paciente, ele é intolerante à lactose, né? Porque se é do soro do leite, tem 2 opções. A gente pode ter o whey isolado, que ele vai isolar a proteína do leite, então não vai dar reação nenhuma, né? Mas se o paciente sentir alguma coisinha, vai ser basicamente isso, um desconforto intestinal só. Que de repente, soltou um pouquinho mais o intestino. Então, por isso que é interessante sempre fazer isso, Alísio, com acompanhamento, né? Com um profissional que entenda. Seu João, olha, o senhor vai fazer suplementação de whey, tá? Tá. Então, eu preciso que o senhor me diga se o senhor teve alguma reação. Esse paciente vai retornar pra gente e falar assim, Raquel, olha, eu tive reação, o que a gente vai fazer? Então, eu vou ver qual foi a reação desse paciente e, de repente, eu entro com ele com suplementação de um whey isolado. Ou, de repente, não deu. Mesmo isolado, esse paciente ainda tá tendo sintomas gastrointestinais. A gente vai fazer o quê? Tem hoje também o whey vegano, que daí é só não entra o leite. Tem da carne, né? Então, olha para você ver que loucura. Hoje em dia, a tecnologia tá, assim, gigantesca. Então, se o paciente, ele tem intolerância à lactose, a gente tem mais 2 opções, a gente pode tentar. É palatável? Não, não é. O mais gostoso, o mais saboroso dos 3 ali, vai ser o whey do soro do leite. Absorção
vai ser meio que semelhante. Não tem muita diferença de absorção. A absorção é quando entra no nosso organismo, né? E o corpo absorve aquilo, que vai ser utilizado aquilo no corpo. Então, não tem muita diferença dos três. Tanto o vegano, quanto da carne, quanto da proteína do soro do leite. A absorção vai ser semelhante. A única diferença de absorção é do pó, né? Que a gente fala, para o sólido. Aí sim. Aí o whey, ele tem uma absorção muito mais rápida do que você comer uma porção de carne. Então, para o idoso que precisa de absorção rápida, o whey vai ser muito mais rápido do que a proteína realmente sólida. E sem contar também da digestão, aquela coisa toda, né? E é bem diferente uma porção de whey de 30 gramas de carne, de 30 gramas de proteína, e você vai ter que consumir 30 gramas de carne, vai ter 30 gramas de proteína? Não tem. Então, isso é diferente. Então, não significa que você está consumindo 30 gramas de whey dissolvido ali no leite, batido no iogurte. Se você consumir 30 gramas de carne sólida, vai ser absorvido mesmo 30 gramas de proteína. Não é assim que funciona. Então, a proteína, ela tem fibra, ela tem muito mais coisas ali. E para você conseguir absorver tudo aquilo, você tem que pensar que isso foi para o teu estômago. Esse estômago tem que fazer essa digestão e nem sempre vai ser absorvido toda aquela quantidade. 12h27, estamos com a doutora Raquel aqui no Show da Tarde da Difusora falando sobre a sarcopenia. Por quanto tempo os idosos devem usar a suplementação alimentar, doutora? Depende de como que vai reagir cada idoso, né? Então, assim, tem idoso que precisa só de estacionar, né? Entrou na sarcopenia, eu preciso só estacionar ela. Então, né, você consumindo aquele whey ali em determinado tempo, legal. Mas, Elísio, eu sempre penso assim, eu sempre falo assim pro meu paciente, não entre, principalmente na questão da proteína, não entre determinando um tempo para você terminar. Proteína é bom para tudo, para tudo. Então, para você ver, ó, primeiro, eu já te disse que a proteína ela não é um suplemento atlético, ela é um suplemento alimentar. Para você ter noção, eu tenho pacientes que pacientes oncológicos. Então, quando a gente faz o processo de cirurgia, daquele processo todo que o paciente oncológico passa, ele perde muitas vezes o paladar. Então, ele não vai conseguir comer. E um dos alimentos que ele fica em déficit é a carne, é a proteína, porque ele não é palatável para ele. Então, o que a gente faz? A gente introduz no paciente oncológico. Há crianças que fazem muita atividade física e daí não tem o consumo de proteína adequado. O que a gente faz? Coloca whey. Tem as porções corretas. Então, para cada indivíduo, é um cálculo, né? Para pacientes que estão indo para atividade física, que eles querem ganhar massa magra, claro que eu vou fazer um cálculo diferente para o meu paciente oncológico. Então, não tem uma data específica. Olha, você vai iniciar agora e daqui 1 mês você está liberado, não precisa mais consumir. É um suplemento alimentar. Então, pensando em alimento, isso sempre vai ter que existir dentro de uma alimentação saudável. 12h29, pra gente fechar, doutora, quais as outras medidas, além da suplementação, que podem ajudar na sarcopenia nos idosos? Legal. Então, assim, ó, igual eu te disse anteriormente, a atividade física é uma das coisas que tem que existir, né? Então, se a gente faz uma manutenção ao longo da nossa vida toda, sempre consumindo as porções adequadas de nutrientes, sempre fazendo atividade física, a gente vai entrar na sarcopenia mais suave. Então, essa perda de massa magra, Elísio, vai ser mais tranquila. E tem pacientes que passam pela suposta sarcopenia que não sentem diferença nenhuma. Então, na realidade, não é igual a menopausa, que todas as mulheres vão passar, né? Não é assim. Então, a sarcopenia é característica naquele momento. Então, tem muitos pacientes que pulam aquilo. Por quê? Porque sempre tiveram uma atividade física muito intensa, sempre tiveram uma alimentação bem adequada. Mas se você já está na sarcopenia, se você já tem essa perda de massa magra, essa perda de força muscular, o interessante seria uma atividade física assistida, que é o quê? É um professor realmente te acompanhando, e principalmente porque é idoso, então não é qualquer atividade física, é a postura que você tem que fazer correta, é uma carga de atividade física correta para aquele idoso, né? Não é se jogando numa academia, pegando qualquer tipo de peso, não. Daqui a pouco você vai sair lesionado de lá. Então, uma atividade física bem assistida, um plano alimentar bem adequado e um acompanhamento bem eficaz, você consegue ali
super bem passar por essa situação. 12:30, a doutora Raquel Ribeiro conosco, a partir de agora, todas as quintas-feiras, trazendo sempre um assunto importante para você. E claro, você que tem alguma dúvida em relação a algum assunto da nutrição e quer sugerir de pauta, você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp 984518415. Doutora Raquel, obrigado pela presença. Semana que vem você volta com mais um assunto importante. Temos aqui já uma pauta, mas já quer adiantar o assunto da próxima semana? Do que vamos falar? Não decidi ainda. Então decida Você que vai durante a escolher. semana. Decida, a gente vai falar na semana que vem. Tem vários assuntos importantes, inclusive também questão de cirurgia bariátrica, alimentação Exato. pós, pré-cirurgia. Diabetes, interessante, tem né? emagrecimento. Então, se o ouvinte quiser sugerir uma pauta para a semana que vem, tá aí. Com toda certeza. O ouvinte vai mandar a sua mensagem pro WhatsApp da Difusora. Doutora, bom fim de semana, até quinta-feira que vem. Elise, obrigada, foi um prazer estar aqui com você, uma honra conhecer você pessoalmente. Obrigado, doutora Raquel Ribeiro, nutricionista que vai estar conosco às quintas-feiras aqui no Show da Tarde da Difusora, na sua 104.7. Eu vou pro intervalo, já volto, chegando o nosso informativo e na sequência tem informações no Show da Tarde. É inverno? Difusora, já já. Tem mais música. A música que aquece. 104,7. Clínica Doutor Hérnia informa a hora certa.